Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1. Eu cheguei atrasado na oração hoje, irmãos. Nós chegamos de lá, foi 6:30 da tarde, então foi aquela correria abençoada. Então por isso que eu cheguei atrasado hoje. Nós estávamos em Goiânia e aí fomos de Goiânia para Brasília, participamos lá do casamento e aí voltamos. Depois do casamento nós voltamos. Então foi assim bem legal, bem interessante a jornada, mas tudo valeu muito a pena ter participado daquele momento tão lindo. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Eu quero, irmãos, hoje meditar sobre a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. E algumas coisas que eu vou falar hoje, alguns irmãos já ouviram e vão ter a grata oportunidade de ouvir novamente. Quem não ouviu, eu tenho certeza que vai ser ministrado com algumas informações que talvez você não saiba. Quando nós ouvimos falar sobre a Páscoa, a Páscoa, ela nos traz a lembrança de coelho da Páscoa e ovo da Páscoa. E é isso que é divulgado na mídia, é isso que é divulgado nos comerciais. E na verdade, existe uma intenção da mídia em promover o comércio de venda de ovos de chocolate. Tanto que você não encontra ovos de chocolate em outras épocas do ano. Você só encontra ovos de chocolate na Páscoa. E são milhões e milhões, eu diria bilhões e bilhões de reais que são gastos, né, na produção e na compra, né? Esse mercado movimenta bilhões e bilhões de reais. E deixa eu contar para vocês por que a Páscoa ela é pelo mundo secular representada pelo coelho da Páscoa e pelo ovo da Páscoa. Quantos sabem o porquê disso? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Olha, irmãos, eu estou surpreso. Eu achei que mais gente sabia porque que a Páscoa era representada pelo coelho e pelo ovo. Achei que mais gente sabia. Eu vim pensando assim, ai meu Deus, eu vou repetir uma palavra, mas então eu tenho que repetir essa palavra mesmo. Bom, deixa eu contar para vocês. Aonde eu consegui essas informações? Na internet, no site da Wikipédia. É uma enciclopédia secular e ela é de confiança, não tem nenhum cunho evangélico. É a história mesmo, a história da história, é aquilo dali que está lá. Na mitologia anglo-saxã, existia uma deusa chamada Eostre. Essa era a deusa, segundo a crença deles, da fertilidade e do renascimento. Você vai eu vou olhar aqui, irmãos. Irmãos, às vezes vocês me veem mexendo no iPhone, às vezes durante louvor, às vezes na oração. Mas eu não tenho rede social no iPhone, eu não tenho Facebook, WhatsApp, não tem nada aqui. Muitas vezes eu estou pesquisando a Bíblia e procurando coisas. Se você olhar aqui, está aberto na página onde eu encontrei essa informação. Eu já conheci isso aqui, estava lendo para relembrar de algumas coisas. É só você ir lá no Google e digitar Eostre. É o nome dessa deusa. E ele vai te jogar para a página da Wikipédia. Você abre lá porque tem muito detalhe importante. E você precisa saber disso. Então, irmãos, essa deusa, ela representa a fertilidade e o renascimento. É a deusa da fertilidade e do renascimento. E no culto a essa deusa, eles pegaram duas coisas, uma para representar a fertilidade e outra para representar o renascimento. Para representar a fertilidade, eles escolheram uma lebre, né? Uma lebre, muito parecida com um coelho, né? Lebre, coelho, são classes diferentes, não entendo muito bem disso, mas assim, é um animal que reproduz assim numa velocidade muito grande, fertilidade. E escolheram o ovo para falar do renascimento.
Todas as imagens dessa, entre aspas, deusa, ela está perto ou de um ovo ou de uma lebre. Existia um ritual de adoração a essa deusa, chamada Eostre. E qual era o ritual? Os sacerdotes dessa deusa, eles sacrificavam em louvor a ela, em homenagem a ela, uma lebre. Então eles sacrificavam a lebre em cima lá de um altar, abria a barriga da lebre, expunham as entranhas, as vísceras, e eles diziam as seguintes palavras: ó lebre de Eostre, ó lebre de Eostre, o que as suas entranhas trazem para mim? Então eles faziam isso porque na hora recebiam uma entidade que dava adivinhações para eles e assim por diante. Daí, dessa cantiga, surgiu a cantiga: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Quais já ouviram essa musiquinha? Todo mundo já ouviu, né? Na escola a gente aprende essa musiquinha. Quem é professor já ensinou essa musiquinha para as crianças. Essa música, ela foi inspirada nesse mantra: ó lebre de Eostre, ó lebre de Eostre, ó coelhinho da Páscoa, o que as suas entranhas trazem para mim? Coelhinho da Páscoa, que traz isso para mim? Estão entendendo? Então, irmãos, então isso era um ritual de adoração, um ritual maligno. E quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e começou a igreja, começou o reino de Deus, se espalhou pelo mundo todo. A igreja se corrompeu, nós vimos isso na aula de Apocalipse, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo. Existia um imperador chamado Constantino. Eu não vou entrar em detalhes, até mesmo que a gente não tem tempo para isso. Mas esse imperador romano, ele se converteu ao cristianismo. Até hoje não se sabe se foi uma conversão real. Pessoalmente eu não creio que foi uma conversão real, por causa do fruto que isso gerou para a igreja. Mas ele, como imperador, ele fez um decreto. Ele decretou que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. E ele obrigou que todos se convertessem ao cristianismo. Ele obrigou que todos recebessem Jesus e tal. As igrejas começaram a lotar de pessoas. E começou esse culto com pessoas que na verdade não eram crentes, não eram cristãs, mas estavam ali por causa de um decreto desse imperador. Nessa época começou a surgir, mais ou menos ali em 300 depois de Cristo. Isso foi entre 300 e 600. É claro que Constantino reinou ali por volta de 300, depois vieram outros que o sucederam. Mas começou-se a surgir umas ideias brilhantes. Quais ideias? Gente, vamos unir o útil ao agradável. Tem muita gente aqui de outras religiões e de outras crenças. Vamos fazer o seguinte: a gente vem e coloca na igreja, por exemplo, a imagem de um Deus pagão que ele adora lá na religião dele, para ele se sentir melhor na igreja. E aí eles começaram então a introduzir na igreja imagens, esculturas, e dentre essas imagens, nessas imagens, esculturas, o que eles faziam? Eles pegavam, irmãos, e começaram a fazer um sincretismo entre a crença pagã e o cristianismo. Começaram a maquiar, a mudar algumas coisas da crença pagã para se adaptar ao cristianismo. Então daí você teve várias coisas, por exemplo, o Natal, a comemoração do Natal e mais uma série de outras coisas, irmãos. A comemoração do Natal eu falei agora, no ano passado, no dia 25 de dezembro, foi uma quarta-feira, nós tivemos culto aqui, e eu falei bastante sobre isso. E então, o que eles fizeram com a Páscoa? Eles pegaram a comemoração e a adoração a essa deusa e trouxeram para dentro da igreja e começaram a fazer essa comemoração no período da Páscoa. E pegaram a lebre e o coelhinho e introduziram no culto cristão. A lebre, o coelhinho, o ovo. E mudaram a cantiga. Isso é lógico, não foi da noite para o dia, isso foi no decorrer de anos. Desse tempo até hoje,
a Páscoa traz a lembrança do coelho e do ovo da Páscoa. Então, essa é o verdadeiro sentido da Páscoa no mundo secular. E essa é a verdadeira história no mundo secular. Mas o que é a Páscoa? Como que surgiu a Páscoa, a verdadeira Páscoa? Êxodo capítulo 12, versículo 1. Olha aí comigo. Então disse assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Repete assim: um cordeiro, bem forte, um cordeiro para a família, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, vamos repetir isso aqui, sangue derramado, o sangue do cordeiro, como um sinal na casa, na família. Então, o que o Senhor pediu aqui? Que cada família sacrificasse um cordeiro, e aquele cordeiro, o sangue deveria ser colhido, e eles pegariam aquele sangue e passariam nos umbrais das portas. O umbral da porta, irmãos, é o portal, literalmente, é o portal lá da porta. Passaria nos umbrais. Toda casa deveria fazer isso. Nessa época, o povo de Israel estava preso no Egito. E o que acontece depois? Olha aqui o versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Repete assim comigo: o sangue do cordeiro era um sinal de que aquela casa, de que aquela família temia o Senhor. Então a marca daquele sangue na parede, no umbral, significava que aquela família temia o Senhor. E aí, quando o anjo exterminador passasse, ele não ia entrar dentro daquela casa para levar o primogênito. Ele ia deixar aquela casa livre. Mas na casa onde não estivesse aquela marca, o primogênito seria levado. Essa foi a 10ª praga que o Senhor mandou sobre o Egito. Depois disso, Faraó deixou o povo ir. Todos os primogênitos dos egípcios, seja pessoas ou animais, foram mortos nessa noite. Mas na casa do povo de Israel, ninguém foi atingido. Amém, irmãos? Abre agora aqui comigo em Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 26, versículo 17. Mateus capítulo 26, versículo 17, irmãos. Diz assim, vamos ler alguns textos aqui desse trecho. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olhem para mim agora. A partir desse tempo,
a partir do momento que o Senhor instituiu aquilo ali no Egito, quando o povo estava ali, o Senhor disse que todo ano eles deveriam comemorar a Páscoa. Aquela seria a Páscoa. Então a palavra Páscoa, presta bem atenção nisso. A palavra Páscoa significa passar sobre. Ok? Repete isso comigo. Páscoa significa passar sobre. É uma referência ao anjo exterminador que passaria por sobre as casas no Egito. E aonde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, aquele cordeiro sacrificado, o primogênito ali seria tirado. E você começa a comparar, irmãos, como isso profetizava acerca de Jesus. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, a morte de Jesus, a morte de Jesus foi o sacrifício do cordeiro. E o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz, é a marca que nós temos hoje sobre a nossa vida, de que nós tememos a Deus, de que nós temos uma aliança com o Senhor. Olha para você ver a profundidade do sentido da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho, com ovo. Páscoa, passar sobre. Como que é a Páscoa em inglês? A tradução da palavra Páscoa em inglês é uma referência à deusa Eostre. Chega em casa, você olha no dicionário, vai lá no Google Translator e digita lá Páscoa, a tradução para o inglês. Ele vai te mostrar lá a tradução. Aquela palavra é uma palavra muito parecida com Eostre. É uma referência à deusa Eostre. Você vê, irmãos, não tem nada a ver. Então todos os anos os judeus agora comemoravam a Páscoa. Relembrando o quê? A escravidão no Egito, a passagem de Deus, a passagem do anjo exterminador, a marca do sangue no umbral, e aquelas famílias que tinham a marca sendo livres do anjo exterminador. Agora, nesse texto que nós lemos, Jesus está fazendo o que aqui? Eles estão comendo a refeição da Páscoa. A Páscoa, irmãos, era um momento muito alegre. Era um momento onde a família se sentava para comer. E eles iam comer. Normalmente tinha um cordeiro assado, pão sem fermento, o cordeiro assado com ervas e tal. Irmãos, deveria ser uma coisa muito deliciosa. O Senhor deu até a receita do que era para fazer. Era algo muito bom. Então eles fizeram isso. Aqui agora vai acontecer algo profético. Aqui agora vai acontecer algo profético. Depois desse episódio aqui em Mateus, que nós lemos, Jesus ele vai ser crucificado. Aqui era a noite de sexta. E depois dessa refeição, eles vão para o Monte das Oliveiras. E ali Jesus é preso e começa todo o processo, onde Jesus é condenado à morte, é morto, e depois ele ressuscita no terceiro dia. Então isso começou a acontecer na sexta-feira. Agora, eles estavam ali comendo a Páscoa, eles estavam ali celebrando a Páscoa. Olha o que Jesus faz. Olha aqui. Veja o versículo 26 de Mateus 26. Diz assim: enquanto eles comiam o quê? A refeição da Páscoa. Estavam ali comendo as coisas que tinham ali. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Olha aqui, irmãos, eles estavam ali comendo. Quantos já viram aqui um quadro representando a última ceia, ou a Santa Ceia? Quantos aqui já viram? Praticamente todo mundo já viu. O que você vê lá no quadro? Jesus, os discípulos, e o que você vê em cima da mesa? Pão e vinho. Essa é a representação mais pobre que eu já vi da refeição da Páscoa. Porque tinha muito mais coisa naquela mesa.
Ali tinha um cordeiro assado, com certeza tinha uvas, com certeza tinha uma série de coisas, mas era uma refeição. Agora, ali na refeição, eles estão comendo o cordeiro, presta atenção, eles estão comendo o cordeiro. Aquele cordeiro foi sacrificado. Estão entendendo? Aí Jesus, ele pega um pedaço de pão. Ó, presta atenção para você ver. O tanto que a Páscoa é profunda. Jesus pega um pedaço de pão, ele parte o pão e fala assim: tomem, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Aí eles comeram o pão. Aí Jesus pega um cálice que tinha vinho, não era suco de uva, tá, irmãos? Se alguém na inocência pensou que era suco de uva, não era suco de uva, era vinho mesmo. Jesus pega aquela taça e distribui ali com os seus discípulos, reparte ali e fala assim: esse é o sangue da nova aliança, sangue que é derramado em favor de vocês, para a remissão dos pecados. Ó, repete comigo: sangue, cordeiro. Repete comigo: pão, cordeiro. Repete comigo: vinho, sangue. Jesus estava dizendo o seguinte: a partir de hoje, o corpo que é dado não é mais do cordeiro animal, mas é o corpo do Filho de Deus. A partir de hoje, o sangue que é derramado e que é uma marca na vida de vocês, não é mais do cordeiro animal, mas agora é o sangue do Filho de Deus. Essa ceia, ela foi feita ali na comemoração da Páscoa. Daí o que acontece? Jesus morre, ele ressuscita, ele ressuscitou no domingo da Páscoa, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E a nova aliança ela é estabelecida. E eu quero focar agora, irmãos, em cima dessa nova aliança. Páscoa significa aliança. Uma aliança que foi estabelecida por Deus, ela foi criada por Deus, uma aliança entre Ele e eu, e que tem como mediador o Filho dele, Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? Jesus ele fala assim: este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Irmãos, quando nós estamos tomando ali a Santa Ceia, irmãos, ela é uma lembrança da Páscoa. Porque a Santa Ceia ela foi instituída ali no dia da Páscoa. E quando nós tomamos ali, nós estamos dizendo, irmãos, que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Que nós fazemos parte dessa aliança. Que eu tenho parte nessa aliança. Agora, irmãos, preste atenção. Porque o que me leva a ter parte nessa aliança que o Senhor fez, aliança que foi estabelecida no sangue dele, aliança que tem como base o corpo dele que foi entregue para a morte. Ali era o Cordeiro de Deus sendo sacrificado, é o sangue do Filho de Deus sendo derramado para a remissão dos pecados. Irmãos, quando eu participo dessa aliança, eu estou dizendo que eu tenho parte nessa aliança, mas para que eu tenha parte nessa aliança, eu preciso viver como o Senhor me ensinou a viver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso viver como o Senhor me ensinou a viver. Uma aliança, irmãos, ela é gerada com um propósito eterno. A aliança que foi gerada é uma aliança para salvação. A aliança que foi gerada no sangue de Cristo é uma aliança para salvação. Deus está falando: hoje eu estabeleço uma aliança com você para salvar você da morte eterna. Agora, como que você pode fazer parte dessa aliança? Você vai dizer: eu sei, eu recebo o Senhor Jesus Cristo. Tá, você recebe o Senhor Jesus Cristo. E daí você imagina que você faz parte dessa aliança.
E fazendo parte dessa aliança, é por isso que você vem na igreja e toma a Santa Ceia. Querido, eu quero te dizer o seguinte, que aquilo que nós servimos aqui, aquele pão, aquele cálice, ele é simplesmente uma manifestação, uma representação de uma aliança que foi feita no meu espírito. Essa aliança, ela não é demonstrada simplesmente num ato, numa atitude, num gesto de eu tomar a Santa Ceia, mas ela é representada com um comportamento que eu tenho lá fora, diante das pessoas, mostrando que eu sirvo a Deus, mostrando que eu fui lavado, que eu fui remido pelo sangue do Cordeiro, e tendo sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu vou viver de uma maneira que agrada a Deus. Toda aliança, ela traz compromisso. Ela traz compromisso para as duas partes. As duas partes, elas têm um compromisso a ser cumprido nessa aliança. Qual é o compromisso de Deus ao estabelecer essa aliança no sangue de Jesus? O compromisso do Senhor Ele vai lavar você, Ele vai limpar você do seu pecado, Ele vai te perdoar dos seus pecados. E agora, qual é a sua parte nessa aliança? Tomar a Santa Ceia todos os domingos. Sim ou não, irmãos? Não, irmãos, não é. Querido, presta atenção numa coisa. Eu demonstro, irmãos, que eu faço parte de uma aliança quando o meu viver, quando a minha conduta, ela está embasada nos princípios daquele que estabeleceu essa aliança. Quantos estão entendendo, irmãos? Essa aliança, irmãos, ela foi estabelecida. Mas muitos talvez que acham que fazem parte dessa aliança, estão enganados. Por que eles estão enganados? Porque talvez ele se restringiu apenas ao contexto, vamos dizer assim, eclesiástico. Ele se restringiu apenas ao contexto ali da igreja. Ou seja, talvez o cumprimento dessa aliança é fazer parte de uma igreja, é fazer parte de um grupo, é fazer parte de algumas cerimônias. Irmãos, e na verdade não é. Essa aliança, ela foi feita para gerar vida. E essa vida que é gerada, é uma vida que vai me levar a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos têm parte nessa aliança? Levanta a mão, deixa eu ver. Então eu quero dizer para você, viva então de acordo com aquilo que agrada quem estabeleceu essa aliança. Viva de acordo com aquilo que está escrito nessa aliança. Lembrei de um texto aqui agora. Vai lá para João, abre lá em João. Capítulo 14. Esse texto é um texto que nós podemos falar, que nós podemos intitular assim, só para termos didáticos, né? Condições da aliança, vamos dizer assim, João 14, 21. Olha só isso aqui, ó. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos morada. Mas aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. Por duas vezes, irmãos, nesse trecho que nós lemos, o Senhor Jesus disse o seguinte: que quem o ama,
obedece às palavras dele. Querido, se você ama a Jesus, de fato e de verdade, a evidência disso na sua vida vai ser obedecer a palavra do Senhor. Querido, presta atenção, não adianta nós vivermos uma vida paralela ao ensino do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a nossa alma, ela quer nos conduzir a um estilo de vida paralelo àquilo que o Senhor ensina. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo numa condição aonde nós somos levados pela nossa alma, ou seja, pela nossa vontade, pelas nossas escolhas, a viver numa maneira paralela àquilo que o Evangelho ensina. Isso basicamente por quê? Porque existem muitas coisas na nossa vida que ainda não foram tiradas, que ainda não saíram e que precisam sair. Nós às vezes, irmãos, nós insistimos em manter na nossa vida algumas práticas, alguns pensamentos, alguns conceitos que, irmãos, são verdadeiras armadilhas de Satanás dentro de nós. E essas práticas, essas atitudes, esses conceitos, quando eles não são abandonados, o que ele vai fazer? Ele vai levar você a viver de uma maneira paralela ao Evangelho. Ou seja, você acha que está vivendo o Evangelho está onde? Está ali. Mas na verdade, você não está vivendo o Evangelho, você está em outra via, que vai te levar para um lugar muito longe do seu objetivo final. Eu gosto muito, irmãos, de tecnologia, demais, gosto muito mesmo. Quando eu entro numa loja de tecnologia, a minha esposa, ela faz o meu papel e eu faço o papel que às vezes é da minha esposa. Eu fico aqui, amor, eu vou comprar esse computador. Amor, você já tem um computador, não precisa comprar. Não, amor, mas é muito interessante, tem algo novo. E ela fica me segurando. Amor, você está lembrando da fatura do cartão? Você entendeu? Então, irmãos, eu confesso, eu preciso me controlar, mas eu me controlo. Mas eu comprei um GPS muito bom. E quem me indicou esse GPS foi o Paulo, o Garmin. Eu comprei aquele GPS que você me falou. Uma vez, irmãos, eu fui em Brasília, agora no ano passado, e eu conhecia a saída de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que não é fácil. Brasília, para quem não conhece, Brasília é terrível. Para quem não conhece, quem mora lá tudo bem. E aí, irmãos, eu fui lá na embaixada da Índia, peguei o meu visto, tirei o visto do meu pai e tal. Falei, pai, vou levar o senhor agora para conhecer Brasília. Fomos na esplanada dos ministérios, fomos no lago e tal. E eu peguei um lugar, irmãos, eu falei assim, eu indo aqui, eu vou conseguir sair para Goiânia, que era o meu destino. E fui, irmãos, dei uma volta de uns 30 quilômetros. Quando eu consegui fazer a volta, eu avistei um viaduto. E era o viaduto Ayrton Senna. E eu falei, eu sei que eu tenho que passar ali embaixo para ir embora para minha casa. E aí tinha duas vias. Presta atenção, tinha duas vias. Uma via ia direto embaixo do viaduto. A outra via, ela andava aqui do lado, mas ela levava para outro lugar. Só que lá na frente tinha uma abertura que você poderia passar. Eu me distraí na hora, entrei na via de cá. Eu fiquei tranquilo, falei, não, lá na frente tem uma abertura, eu passo. O negócio é que algum engraçadinho foi lá e construiu um meio fio lá, tampou a saída, irmãos. Irmãos, eu fiquei horas, horas não, porque não dá horas. Fiquei um tempo andando paralelo à via que me levava para casa. Paralelo, vai entrar, vai ter um jeito, não é possível. Eles são, cara... Quem arquitetou isso aqui é muito inteligente. É claro que ele conseguiu, colocou uma saidinha ali. Eu vou entrar. Irmãos, de repente o carro que estava na minha frente, ele fez uma curva. Eu vi longe assim, ele fez uma curva e rumou para o outro lado. Eu falei, não, mas é porque ele vai para o outro lado. Ele não pegou a saída. Irmãos, e eu fui, não tinha entrada para outra pista. Eu virei para o outro lado e fui embora, irmãos, muito longe de onde eu queria. Resultado, eu andei uns 30 quilômetros até conseguir um retorno. Quando você anda paralelo ao Evangelho, às vezes você está aqui caminhando, paralelo aos termos da aliança.
sempre em paralelo. Você está andando paralelo aos ensinos. Você está andando paralelo aos princípios ensinados. Você está na sua via, mas a via verdadeira está ali, está na sua vista. Mas vai chegar um momento em que a sua via, ela vai distanciar você do seu objetivo. E você vai parar lá onde o Judas perdeu as meias. Porque as botas ele perdeu um pouco mais para trás. É uma maneira engraçada de você entender que ou você resolve parar o carro, chamar um guincho, falar para o guincho te arrastar de cá para cá, ou você vai parar muito longe. E o triste, irmãos, é que nós vemos muitas pessoas andando numa via paralela ao Evangelho, paralelo ao ensino. Parece que está certo, parece que vai para a mesma direção, parece que vai para o mesmo destino, mas um momento, quando você menos espera, ela pega outro rumo. A via do Evangelho seguiu para cá e você seguiu para cá. E às vezes a volta é muito difícil, irmãos. Nesse ensino hoje, irmãos, sobre a Páscoa, a minha oração é para que você decida de fato e de verdade aceitar os termos da aliança que foi feita no sangue do Cordeiro. E deixar a via paralela e entrar na via verdadeira. Que talvez é mais esburacada, se é que existe essa palavra, né? Esburacada. Que talvez tem mais buracos, tem mais semáforos, tem mais radares. Altos e baixos, altos e baixos, lombada sem avisar. Eu não vi a lombada. Eu estou falando, irmãos, de marcas, de espinhos, do caminho apertado. Não, mas na minha via não tem nada disso. Na minha via não tem um radar. Na minha via não tem lombada. Na minha vida só tem reta, não tem baixos e altos, altos e baixos, não tem. Que maravilha, e anda junto, olha aqui, ó. Para onde você está indo? Eu estou indo para lá. E para onde você está indo? Eu também estou indo para lá. Mas de repente a sua via fez assim, ó. Te levou para longe do Senhor. Mas aquela via ali, às vezes você vai chegar lá no destino com o carro arrebentado. Mas você chegou. E o chegar ali significa vida eterna com Jesus Cristo. E depois dessa lição, Paulo, eu fui lá e comprei o GPS. Pronto, agora não me perco mais. Meu GPS se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu não vou perguntar aqui quem aceita os termos da aliança. Eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Eu não vou fazer às vezes como eu faço na Santa Ceia, né? Na Santa Ceia eu falo assim: tome a Santa Ceia só quem foi batizado. Quem não foi batizado ainda, por favor, não tome. Aí às vezes você vai e toma, você vai e não toma. O que eu quero dizer para você, querido, é que não é levantar a mão. Quero dizer para você, irmãos, não é, sabe, não é vir à frente, orar, e orar, e orar, e orar. Irmãos, é uma decisão. É uma decisão. Por quantas pessoas, irmãos, eu já orei? Por quantas pessoas eu já orei? E quantas vezes eu já orei? E hoje pegaram a via paralela, estão muito longe, porque é uma decisão.
Não vou chamar você à frente aqui hoje. Mas nessa meditação sobre a Páscoa, sobre a aliança, eu quero que você pense com você mesmo, em qual via eu estou? Na paralela? Ou eu estou na via verdadeira? Se você está na via paralela, eu quero te perguntar, até quando, querido? Até quando? Até onde? Porque pode ser que vai chegar um momento em que você não vai encontrar retorno. E às vezes, você vai pensar, assim como eu pensei quando estava lá em Brasília, mas tinha um retorno ali. Tinha, querido. Não sei por que não tem mais. O SMT foi lá e fechou. E agora? Agora, meu. Vamos para frente. Quem sabe? Às vezes, irmãos, a via paralela vai te levar para um caminho sem volta. Graças a Deus eu consegui voltar. Tinha retorno. 30 quilômetros na frente tinha um retorno. Voltei. Mas quando se trata de vida cristã, às vezes a via paralela, ela vai levar você para um caminho que não tem mais volta. Então, em nome de Jesus, decida pela via verdadeira. Decida por obedecer os termos da aliança. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não é quem levanta a mão e diz que me ama, não é quem canta mais alto no louvor, nada contra isso. Eu amo quando a gente está adorando e alguém aqui grita, aleluia, glória a Deus. Eu amo, irmãos, isso. Mas eu quero dizer para você, querido, que a igreja que ama o Senhor, ela obedece os mandamentos do Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aí quando a gente grita, aleluia, eu te amo, Jesus. Jesus olha e fala assim, ama mesmo. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra nos mostra verdadeiramente o que é a Páscoa. E por esse entendimento, por esse ensino, Senhor, nós somos conduzidos a uma aliança com o Senhor. Uma aliança verdadeira. Uma aliança, Senhor, que nos tira do caminho paralelo e nos coloca no caminho verdadeiro. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que aquele que tem andado nesse caminho paralelo, aquele que tem andado nesse caminho que parece evangélico, parece ser crente, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo convença nessa noite de que o caminho está errado e que ele precisa ir para o caminho verdadeiro. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos cumprir os termos da aliança. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Senhor, que essa seja a nossa marca, obedecer os teus mandamentos. Em nome do Senhor Jesus, e que assim sejamos conduzidos para a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar.